Olá, sejam bem-vindos a essa sessão, onde eu irei abordar algumas dicas sobre como melhorar sua postura de segurança de identidade. Meu nome é Caroline Silva, eu trabalho na Microsoft como gerente de produtos na área de engenharia de identidade, principalmente com foco nos produtos da família Microsoft Entra. A nossa agenda de hoje, eu vou passar por um overview do score de segurança da Microsoft e também vou falar sobre como endereçar algumas ações de melhoria com acesso condicional, passwordless e Identity Protection. Então, começando com o overview do Security Score, ou score de segurança. A ideia dessa ferramenta é que ela te dê um assessment do seu ambiente e uma pontuação baseado no estado atual do seu ambiente. Essa ferramenta ela vai olhar para algumas categorias diferentes, como identidade, dispositivos, aplicativos e infraestrutura, e ela vai te dar ações de melhoria para cada uma dessas categorias. É, Deixa eu compartilhar aqui, então, o portal. Eu vou mostrar para vocês como acessar essa ferramenta e algumas dicas de como utilizar para entender aí o estado do seu ambiente. Então, para acessar, a gente vai em security.microsoft.com/secure score. Aqui eu já estou logada, né? Então, se é o primeiro acesso, você vai precisar se logar primeiro. E aqui, então, eu já vejo na tela de overview, eu consigo ver qual que é a pontuação da minha organização. Então, aqui eu vejo que eu estou com 51%. Aqui, como eu falei, né, a gente tem categorias diferentes. Eu tenho identidade, dados, dispositivos e aplicativos, e para cada uma dessas categorias eu consigo ver a minha pontuação. Além disso, eu tenho aqui uma lista de principais ações recomendadas de melhoria. Eu também consigo visualizar essa lista completa aqui na abinha de Recommended Actions. O legal dessa ferramenta é que esse assessment ele é feito de forma contínua no seu ambiente, então não é uma foto que você tira hoje e essa informação ela já está obsoleta daqui uma semana, um mês, então isso aqui é atualizado frequentemente. Você consegue filtrar por categoria, então aqui como o foco da nossa sessão de hoje é identidade, eu vou filtrar por identidade e especificamente pelo Azure Active Directory, mas aqui eu posso filtrar também por produto. E aqui eu vejo quais ações que estão recomendadas para o meu ambiente. Né? Então, aqui o legal também é que quando eu clico em uma ação, por exemplo, esse de proteger todos os usuários com uma política de sign-in de risco. Né? Quando eu clico, eu consigo ver quais usuários que estão afetados por essa recomendação, qual que é o impacto para o usuário e dicas de implementação. Então, ele me fala aqui se eu já tenho pré-requisito do ponto de vista de licenciamento e quais são os próximos passos para essas ações. E eu tenho também um histórico, né, baseado em cada ação dessa, eu tenho um histórico do que aconteceu no meu ambiente, por que a minha pontuação aumentou, por que eventualmente ela diminuiu. Então, essa ferramenta é muito legal para acompanhar aí o estado de segurança de forma geral do seu ambiente. Né? Para cada ação dessa recomendada, você pode colocar um status para te ajudar a ter um planejamento melhor disso, né? Então, eu posso falar que eu vou endereçar isso aqui, ou que eu aceito o risco de não tomar essa ação, ou que já está planejado. Então, é bem legal. E eu também tenho uma comparação aqui de outras empresas do mesmo tamanho que a minha. Então, aqui eu vejo que o meu score é 51%, e outras organizações de tamanho similar ao meu têm um score de 44%. Então, me dá uma visão, eu estou um pouquinho acima das organizações, do ponto de vista de segurança, né, das organizações de tamanho similar ao meu. Então, essa ferramenta é bem legal para planejar ações de segurança. E aí, aqui tema dessa sessão de hoje, como eu falei, é identidade, o que eu fiz foi filtrar aqui por identidade e Azure Active Directory, e eu vou falar de alguns pontos que são super importantes e que sempre aparecem nas conversas que eu tenho com os clientes que eu trabalho, e que são o acesso condicional, para você ativar, por exemplo, o MFA, a questão das senhas e também proteger os usuários com política de risco.
Então, é isso que a gente vai entrar aqui, vou voltar para o meu material, e a gente vai, então, começar, como eu falei, né, a gente vai falar aqui sobre habilitar o MFA, questão das senhas e habilitar políticas de risco para os meus usuários. Então, esses são os temas que a gente vai focar aqui nessa sessão de hoje. Eu vou começar com o MFA e acesso condicional. Existem formas diferentes de se habilitar o segundo fator de autenticação hoje. A primeira, que é a mais recomendada, é o próprio acesso condicional, que eu vou explicar na próxima página o que é o acesso condicional, né, a ideia geral dele. É a forma mais flexível de se habilitar o MFA. A gente tem os padrões de segurança ou security defaults no ambiente, no tenant do Azure AD, que ele é habilitado, ele habilita o MFA para todos os usuários, independente do licenciamento que você tem, o padrão de segurança ele fica habilitado por padrão, e ele não só habilita o MFA, mas ele tem alguns controles de segurança por padrão para o seu ambiente. Então, essa é a forma de garantir que, por padrão, o seu ambiente vai ter pelo menos um nível de segurança, mas ele não te permite customizar, né? Então, a ideia para customização é o acesso condicional e a gente vai ver. E a última forma de habilitar o MFA é através da habilitação por usuário, que é o método antigo de se habilitar o MFA, e hoje ele já não é mais recomendado, justamente porque a gente tem essas outras formas que estão mais atualizadas. Então, o que é o acesso condicional? A ideia, como o próprio nome já diz, é criar condições para o acesso do usuário. Então, quando um usuário se autentica no ambiente, a gente tem sinais desse usuário. Então, a gente sabe qual que é o usuário e de onde que ele está fazendo esse sign-in. A gente sabe qual que é a aplicação que ele está querendo acessar. A gente consegue fazer uma avaliação em tempo real do risco desse usuário, qual que é o dispositivo que ele está acessando, o estado desse dispositivo, se está em conformidade ou não, se é um dispositivo corporativo ou não. Então, quando o usuário faz já o sign-in, quando ele se loga no seu ambiente, a gente já tem essa informação. E aí, a ideia do acesso condicional é permitir que você use esses sinais, permitir que você use essas informações dos usuários para, então, controlar como que vai ser o acesso dele. Se você vai simplesmente permitir o acesso em determinada condição, se é um usuário que eu conheço de um dispositivo corporativo, eu simplesmente permito o acesso, né? Um aplicativo que não tem risco, eu permito o acesso. Ou se o usuário estiver fazendo acesso de uma localização fora da onde ele trabalha, né? Do país que ele trabalha, eu quero pedir o MFA. Ou se o meu usuário está fazendo acesso de um dispositivo que não está em conformidade com as políticas da minha empresa, eu posso bloquear o acesso. Então, a ideia é que realmente o acesso condicional te dê essa flexibilidade para permitir ou negar o acesso do usuário ou criar uma condição além de simplesmente permitir ou bloquear, como, por exemplo, exigir o MFA. Então, a ideia, o acesso condicional, ele é uma forma de habilitar o MFA, mas ele também é muito mais que isso, porque ele te dá essa flexibilidade de criar condições muito específicas para cada necessidade. E aí, cada tentativa de acesso que o usuário faz, a gente valida essas políticas que são criadas, para então a ferramenta decidir, né, baseado nas políticas que foram criadas, se o acesso ao aplicativo e aos dados vai ser concedido ou se o usuário vai precisar passar por uma condição, né, atender um requisito antes de acessar o aplicativo. Então, essa é a forma que a gente recomenda de habilitar o MFA hoje, justamente por te dar essa flexibilidade para o usuário e também do ponto de vista administrativo. O segundo ponto é sobre as senhas, né? Lá no score de segurança, a gente vê que uma das ações recomendadas é sobre não expirar as senhas. Existem já diversos artigos que falam que quando a gente pede de tempos em tempos para o usuário trocar a própria senha dele, a gente facilita para o usuário que ele coloque senhas previsíveis e senhas mais fáceis dele lembrar. Então, a ideia de não expirar a senha é porque se o usuário define uma senha hoje que é forte, essa senha ela deve continuar forte daqui 45 dias, né, que normalmente é o tempo que as organizações acabam pedindo para esse usuário trocar. E existem outras formas da gente validar
se esse login desse usuário, ele está válido ou não, né? Se, por exemplo, a gente tem ferramentas hoje que detectam se esse usuário teve a senha vazada em algum local, então a gente não precisa necessariamente pedir para ele trocar essa senha de tempos em tempos sem ter uma necessidade de fato. Então, para quem quiser mais detalhes sobre essa recomendação, eu sugiro que clique lá no Secure Score, nesse tema, porque lá a gente fala mais detalhes sobre por que a gente não recomenda essa troca periódica de senhas. Mas e se a gente eliminar o mal pela raiz e ir para um mundo onde a gente não digita mais a senha? Né? Por quê? Por que a gente tem essa recomendação de passwordless, né? Ou sem senhas? Porque normalmente os ataques eles começam pela senha. As senhas são o link mais fraco e 80% dos ataques são feitos com foco na senha do usuário. Os usuários, normalmente, eles reutilizam senhas, então eles colocam a mesma senha e mudam um caractere, ou eles usam a mesma senha na conta corporativa dele, ele vai usar a senha também na conta pessoal. Então, as senhas, elas trazem perigos de segurança para as organizações. E, além disso, a gente tem do ponto de vista também do helpdesk, quando as pessoas voltam de férias ou voltam de recesso, quantos chamados no helpdesk são feitos só para trocar a senha do usuário, né? Então, a ideia do que é o passwordless é remover esse vetor de ataque, que são as senhas. Ele vai dar também essa estratégia, ela dá para o usuário uma experiência melhor, porque ele não vai precisar ficar lembrando da senha dele, ele vai simplesmente se autenticar de uma forma segura sem a senha. E essas autenticações, elas são seguras porque elas são baseadas em dispositivos, né? E a gente tem 3 tipos de autenticação sem senha hoje, né? 3 métodos de autenticação. A gente tem o Windows Hello for Business, a gente tem o aplicativo, que é o Microsoft Authenticator, e a gente tem também as chaves de segurança FIDO 2. Então, são essas 3 formas que a gente oferece hoje em substituição às senhas. E aí, como que é uma estratégia de implementação de passwordless, né, de implementação sem senha, que a gente recomenda, inclusive é o que a Microsoft tem passado aí pelos últimos anos para implementar essa estratégia de passwordless, né? Primeiro, você oferece para o seu usuário opções sem senha. Então, você permite que o usuário se autentique usando o Microsoft Authenticator, você começa a implementar o Windows Hello for Business, você oferece para o usuário, você deixa o usuário te ajudar e você deixa ele utilizar essas substituições à senha. Então, esse é o primeiro passo, né? Começar a oferecer essa opção para o usuário. Segundo passo é reduzir os locais aonde o usuário precisa colocar a senha. Então, a gente fala de single sign-on, porque o usuário se autentica no computador corporativo dele, ele já vai se autenticar automaticamente nos aplicativos do Office, nos aplicativos de terceiro. Então, o usuário sem precisar ficar colocando a senha dele em todos os momentos, né? O usuário sabe, nesse momento aqui, o usuário sabe que ele tem uma senha, mas ele quase nunca usa, porque o padrão para ele é autenticar no computador corporativo e já ter acesso aos aplicativos corporativos e tudo mais. Então, essa é o passo 2, né? Reduzir os locais onde o usuário precisa colocar a senha de fato. O terceiro passo, então, é transicionar para um deployment passwordless de fato. Então, a gente começar a remover, por exemplo, a opção do usuário se autenticar no computador com a senha. O padrão vai ser o Windows Hello for Business. Ele não vai ter mais a opção de se autenticar com a senha, porque a gente já está transicionando para esse cenário. E o passo 4, que é o último passo dessa estratégia, que é, de fato, eliminar as senhas do seu diretório de identidade, que daí a gente atinge, de fato, a promessa de segurança, né? Porque se a conta do usuário não tem uma senha, essa senha não pode ser vazada e, por consequência, a conta ser comprometida dessa forma. Então, aqui é onde a gente atinge a promessa de segurança dessa estratégia de passwordless. E o último tema dessa conversa rápida de hoje é a proteção de identidade.
o Identity Protection, a proteção de identidade, é uma funcionalidade também do Azure AD, onde ele permite que você tenha uma visão do risco, do nível de risco de sign-in e do seu usuário, e não só saber o risco dele, mas atuar em cima desse risco, de forma automática. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem a Sam, ela aqui nessa primeira linha, né? Ela está acessando aqui o recurso de um computador familiar para ela, o computador que ela trabalha. É um IP familiar, é um IP que ela já se autenticou antes, e é uma aplicação que é confiável para a minha empresa. Então, esse aqui é um sign-in normal, né? Aí, quando a gente olha aqui nessa tabelinha de baixo, a gente vê que no dia 4 de março, a gente tem a mesma usuária, Sam, ela fez o primeiro sign-in através de um computador Linux. E, historicamente, ela sempre acessou os recursos corporativos de iPhone e de Windows. É o primeiro login de um Linux. E é um IP que ela nunca tinha acessado, e existem outros 132 usuários de tenants diferentes usando esse mesmo IP. E, além disso, é um país onde ela nunca tinha logado antes. E, além disso, pulei esse aqui, mas normalmente ela não se loga às 2 horas da manhã, né? Não faz parte do padrão de login dela. Isso aqui parece estranho. Então, esse é o tipo de informação que a gente consegue visualizar, e o Identity Protection permite que a gente atue em cima dessa informação. Então, nesse momento aqui, essa usuária, ela seria marcada ali com um risco, e aí você pode definir políticas de como que você vai atuar em cima desse risco. Então, você pode simplesmente bloquear o acesso dessa pessoa, ou você pode pedir para ela, por exemplo, trocar a senha dela no próximo acesso, porque pode ser que a conta tenha sido comprometida. Você pode deixar a conta bloqueada até que o próprio usuário entre em contato com o seu helpdesk, né, para você evitar mais danos à sua organização. E aí, como que a gente detecta esses tipos de risco, né? Com o passar do tempo, né, o usuário ele vai fazendo vários logins, e a gente tem várias detecções. Então, a gente detecta aqui para o usuário, para o primeiro sign-in, né, ele pode ter um tipo de risco, e aí a gente vai avaliando isso, né? Em cada sign-in do usuário, a gente avalia aqui quais são os tipos de risco que ele pode ter. E aí, além disso, a gente pode ter um usuário que pode ter um nível de risco também, mesmo sem ele ter feito um sign-in específico. Então, vamos supor que a Microsoft, ela consegue validar através do hash das senhas desses usuários, se esse hash está presente em repositórios de senhas vazadas, por exemplo. Então, esse usuário, se a senha desse usuário for identificada nesses repositórios, né, de senhas vazadas, esse usuário também vai ter um nível de risco. Então, aqui a gente está falando de risco a nível de sign-in, que é aquele exemplo que eu dei. Então, a pessoa fez o sign-in de madrugada, fez o sign-in de um país que ela nunca tinha feito. Essa é uma informação que a gente coleta na hora que a pessoa se loga. Mas, além disso, a gente tem detecções também que acontecem offline, como esse exemplo que eu dei de um usuário que teve uma senha vazada em algum repositório desses na Deep Web, enfim. Então, é assim que a gente calcula o nível de risco de um usuário. E aí, então, aqui só um diagrama de um fluxo, né? Então, para a gente entender aqui como que isso é avaliado. Então, o usuário, ele tenta fazer o sign-in aqui no Azure AD. O Azure AD, então, ele calcula esse sign-in em tempo real, baseado naquelas propriedades de sign-in, né? Localização, IP familiar, dispositivo familiar. E aí, ele coloca aqui um nível de risco em tempo real para o usuário. E, além disso, ele olha o nível de risco do próprio usuário, né? Então, além da entrada, ele olha o objeto do usuário. Se, eventualmente, ele está com um nível alto, porque a credencial dele foi identificada que a senha foi vazada e tudo mais. E aí, ele agrega essa informação, tanto do sign-in quanto do próprio usuário, e aí ele vai definir o que vai acontecer, né? Ele vai aplicar uma política. Se não tem nenhum
Se não tem nenhum tipo de risco de usuário ou de sign-in, está tudo familiar para esse usuário, está tudo normal, então aqui o que acontece é que ele completa o sign-in sem nada acontecer. Então, porque aqui está tudo bem, né? Não foi identificado nada fora do padrão. Já no segundo cenário, se o risco desse usuário ou o risco do sign-in desse usuário atinge algum nível de risco, aí a política, a ferramenta, né, o Identity Protection passa a atuar e aí ele pode tomar algumas ações. Então, por exemplo, ele pode pedir um segundo fator de autenticação, ele pode pedir uma troca de senha para o próprio usuário, ou ele pode simplesmente bloquear o acesso para o usuário. E aí, você, como administrador, pode determinar o que vai acontecer em cada nível de risco. Então, a gente atribui um risco baixo, médio e alto para os usuários e para os sign-ins. Você pode determinar que se um usuário VIP seu, por exemplo, tiver um risco de entrada alto, esse usuário, você não vai dar a oportunidade de fazer um segundo fator de autenticação, porque é um usuário crítico para a sua organização, né? Você pode simplesmente bloquear o acesso desse usuário e aí fazer uma análise mais detalhada. Então, a ferramenta, né, o Identity Protection, junto com o acesso condicional, que é aquele primeiro item que eu falei, ele permite que você crie essa flexibilidade também para atuar em cima desses riscos de usuários e de sign-in da sua organização. Então, aqui, só recapitulando, né, a gente falou sobre exigir o segundo fator de autenticação, a gente falou sobre a estratégia de senhas, e a gente falou sobre proteger os usuários e os sign-ins com um tipo de uma política de risco. Então, de novo, recomendo a visualização aí do score de segurança de vocês, e é isso. Obrigada por assistir esse vídeo. Eu deixo aqui meu contato do LinkedIn, caso tenha alguma dúvida ou feedback sobre os produtos, eu estou à disposição. E meu e-mail aqui também. Obrigada e até a próxima.